Fala aí, meu povo, tudo bom? Você que já leu o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, então já aprendeu aí a usar variáveis e também já aprendeu a usar métodos. Então a gente vai pegar esse conhecimento que você já tem agora e vai fazer mais um exemplo, mais uma aplicaçãozinha aqui em complemento ao que tem no livro. A gente vai fazer uma aplicação bem simples, mas com um iniciozinho de realidade. A gente vai fazer a aplicação para calcular exagerando a folha de pagamento. É claro que a gente não vai calcular a folha de pagamento. A gente vai fazer um cálculo de dois itens aqui da folha, ainda de maneira bem simplória, bem simples, mas já começa a ter um sentido. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai considerar aqui o cálculo do imposto de renda retido na fonte de uma pessoa e o cálculo do INSS. Quando a gente vai fazer o cálculo da folha, esses dois itens são descontados em nossa folha de pagamento, dependendo da faixa salarial. Por exemplo, o INSS, quem ganha entre 0 e R$ 1.045, desconta 7,5%. Quem ganha entre R$ 1.045 e R$ 2.089, 9%. E assim por diante. E o imposto de renda também, né? Tem uma faixa até 1.903, não desconta nada. Mas de 1903 para frente já começa a descontar com base no salário da pessoa. Mas tem aqui um detalhe, alguns detalhes, a gente não vai abordar todos, mas só para ter um pouquinho de realidade na história. O INSS primeiro é descontado o INSS, tá? O que sobra desse INSS é que vai virar o salário base para o imposto de renda ser descontado. Então vamos supor que a pessoa ganha R$2.000, descontou R$200 de INSS, a base de cálculo para o IRR, imposto de renda retido na fonte, não será os R$2.000 de salário, mas sim os R$2.000 menos o desconto de INSS, ou seja, R$1.800. Assim, o imposto de renda será descontado sobre os R$1.800. Tem mais alguns detalhes, tá? A gente não vai calcular tudo porque nesse ponto em que você está agora no livro, ainda não dá para fazer todos os cálculos. Mas vamos fazer um pouquinho, né? Vamos fazer uma parte disso daí. Primeiro, aqui no nosso Visual Studio, a gente vai adicionar um componente novo. Eu já expliquei sobre como fazer isso no capítulo 4. Então, adicionar um componente Razor. Aqui, componente Razor, a gente vai dar um nome para ele. Vamos chamar ele de folha, que seria folha de pagamento, tá? Então, aqui está o componente folha de pagamento. Você já viu como é que a gente cria uma forma de chamar esse componente depois, ou seja, criando uma rota para ele. Para criar uma rota, a gente usa a diretiva page e bota aqui o nome do caminho que a gente quer. Eu vou chamar de folha mesmo. Então, lá na página principal, quando estiver executando, ele vai chamar, se eu botar barra folha, ele vai chamar o componente que a gente está criando aqui agora. H3 é um título, tá? Não dá para H1 para ficar grandão o nome. H1 é o título. E aqui a gente vai escrever o nosso código que vai fazer o cálculo pequeno cálculo da folha de pagamento, mas só de um funcionário. Para isso a gente precisa escrever a parte do código HTML que fica aqui em cima e a parte do código C# que fica aqui embaixo. Então, para isso, vamos criar logo algumas variáveis. Você já aprendeu sobre variáveis. Então, vamos criar uma variável para ter o salário da pessoa. Eu estou usando o tipo double, porque double permite casas decimais, ponto flutuante. Se eu usasse, por exemplo, o tipo int, ele não permitiria, só números inteiros. Então, como você já viu lá no capítulo 5 do livro, dependendo do tipo de informação que você vai armazenar, você tem que escolher o tipo adequado. Então, a gente está usando double e vai usar double para tudo, porque a gente vai falar só de dinheiro aqui, né? Então, tudo que é dinheiro tem. Pode ser R$ 280,56. Então, os centavos são ponto flutuante, né? São casas decimais. Então, vamos pegar aqui uma variável para guardar o desconto do IR, uma variável para guardar o desconto do INSS. Quando a gente dá nome de variáveis, é bom dar nomes assim bem significativos, tá? Evite dar nomes de variáveis tipo X, K, Z,
Z39, porque depois você não lembra mais o que significa aquilo lá no meio do código. O código pode ficar extenso, pode ficar grande, e aí fica meio difícil de achar, né? Mas procure dar nomes mais significativos. E eu vou pegar aqui um para guardar o salário líquido. Opa! Ok, tá? Esses valores, essas variáveis, a gente está chamando aqui de variáveis, mais tarde a gente vai entender um pouco melhor que tipos de variáveis podem ser, né? Pode ser, na verdade, uma propriedade de uma classe, pode ser uma variável mesmo, local, mas a gente vai falar disso depois para não confundir muito no momento. Vamos entender isso tudo como se fossem realmente só variáveis simples. Essas variáveis, elas podem ser exibidas aqui em cima na parte do HTML. Você já viu isso em exemplos anteriores. E a gente vai fazer exatamente isso. Eu posso usar vários códigos HTML diferentes, você usa a sua habilidade para fazer isso. Pode usar div, pode usar o Bootstrap para decorar, mas eu vou fazer da maneira mais simples possível. Eu vou usar uma tag HTML que nos permite fazer tabelas. Vai ser uma tabela bem simples, né? Visualmente bem simples, mas que vai apresentar nossos dados. Uma tabela tem linhas. E dentro dessas linhas tem colunas. Tá? Então, vou botar aqui 2 colunas dentro de uma linha. Você já vai entender. Então, aqui eu vou colocar aqui. Nome do funcionário vai ser André. Então, eu estou aqui, ó, uma coluna para nome e uma coluna para André. E eu botei uma do lado da outra, mas tanto faz, tá? Pode ser assim, olha. Como vai ficar dentro do teu código, não faz diferença na forma como será apresentado na tela. Na tela, aqui vai ser uma linha, aqui vai ser uma coluna e isso vai ser outra coluna. Ou seja, André vai ficar na tela, na exibição, na página web, vai ficar do lado de nome, porque é coluna. O que faz pular a linha é o TR, né? É realmente indicando que há uma linha. Agora, se você faz assim ou assim, não faz a menor diferença sobre o resultado visual lá no final. Tá? O que faz diferença é realmente o nome da tag. Então, opa. Deixa eu ter alguma coisa errada aqui. Ele completou para mim errado. TD. É porque não cabe TD aqui. Ele não está entendendo. Espera aí. Como é que você vai colocar uma TD, que é uma coluna, diretamente debaixo de uma table? Não dá, meu amigo. Só pode ser uma linha. Então pode ser TR, mas TD não. Tá certo ele. Então, para a gente acelerar o processo de digitação, eu vou fazer o seguinte. Como eu vou ter várias linhas e com várias colunas, eu já vou criar aqui uma espécie de template. Eu vou copiar essas 2 colunas, então eu tenho aqui o padrão. Uma linha, 2 colunas. Uma linha, 2 colunas. E eu vou copiar esse padrão aqui para ter outras linhas com suas 2 colunas. Então tá tudo certinho, né? Linha, coluna, linha, coluna, linha e suas colunas. Tá, agora eu vou preenchendo essas colunas aqui com informações. Então, o próximo vai ser salário. Só que salário eu tenho uma variável para ela, que é a variável salário. Então, eu vou usar a diretiva arroba para pegar o conteúdo da variável salário que tem lá embaixo e vou colocar ele aqui, ó. Ele vai até entender para mim já que tem essa variável, ó, salário. Então, aqui vai aparecer a palavra salário e aqui vai aparecer o conteúdo da variável salário. Que conteúdo vai aparecer se eu rodasse agora? Vai aparecer o conteúdo 0, porque double é um tipo inteiro que vem de value type, como você viu lá no capítulo 4. Então, o padrão de uma variável não iniciada com valor nenhum, por padrão, ela inicia, se for do tipo inteiro, do tipo double, do tipo numérico, ele inicia sempre com valor 0. Então, ele vai estar com valor 0 aqui. Agora, a gente vai colocar aqui o desconto do INSS. E eu quero pegar
o conteúdo da variável INSS desconto. Mais uma vez, vai apresentar numa coluna a palavra, né, ou a frase, as palavras desconto e INSS, e aqui vai aparecer o conteúdo da variável desconto INSS. Opa, aqui ficou meio torto. Legal acontecer isso. Olha aqui. Tá torto isso aqui, ó. Não vai dar erro não. Se eu executar o programa vai funcionar normalmente, porque o compilador ele ignora esse espaçamento, esse alinhamento bonitinho que tem aqui. Mas esse alinhamento é muito importante para a gente que está programando, para ficar fácil de entender, para a gente não se perder. Então é legal a gente arrumar isso daqui. Para que a gente consiga fazer isso no nosso código, tem um conjunto de teclas aqui no Visual Studio que a gente pode usar. Pressionar a tecla Ctrl. Enquanto eu seguro o Ctrl, eu vou clicar na tecla, vou pressionar a tecla K e a segunda tecla é o D. Olha o que ele faz, ele arruma tudinho para mim, tá? Então eu dei Ctrl K, depois continuei segurando o Ctrl, aí depois pressionei o D e ele arrumou tudo. Então Ctrl KD arruma pra gente quando tiver bagunçado assim o código, né? Quando tiver desalinhado. Lembrando que isso não dá erro, tá? O compilador ele não liga para isso não. Vamos continuar aqui, desconto IR. Então o que eu quero aqui embaixo? Pegar o conteúdo da variável. IR desconto. Agora eu quero pegar aqui e apresentar o salário líquido. Mas eu também já tenho uma variável lá para isso. Salário líquido. Perfeito? Então é isso que a gente quer. Eu botei até algumas a mais aqui, não vamos querer isso não. Vou excluir. Tá aqui a table. Eu botei um BR aqui logo debaixo do título para pular uma linha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pular duas linhas. Para você que já está acostumado a programar em HTML, com Bootstrap, deve estar pensando, ah, meu Deus do céu, BR para pular linha, ô meu pai. Mas é que eu não quero complicar por enquanto, só estou querendo usar o bem básico para que todo mundo, né, chegue junto aí no mesmo nível e consiga entender o código. Mas é óbvio que existem tags HTML, CSS, classes CSS, tem o Bootstrap, as classes do Bootstrap, que vão nos ajudar a fazer um visual muito mais interessante. Eu vou usar também aqui um button, que é uma tag para criar um botão, tá? E aqui eu vou usar a diretiva onClick. onClick. E essa diretiva onClick vai chamar um método. Método é aquilo que você aprendeu no capítulo 6. Então, eu vou criar um método, chamar de calcular. Esse é o nome do método. Tá? Então, ele vai criar um botão, que quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar o método calcular. Está vermelhinho porque o método não existe. A gente vai criar ele daqui a pouquinho. Mas qual é o texto que aparece nesse botão? Vai aparecer... A gente pode escrever o que quiser aqui, né? Calcule a folha. Vai aparecer isso no botão e ele vai chamar o método calcular. Só que o método calcular, ele não existe. Então, vamos criar ele aqui. Como você aprendeu no capítulo 6, basta digitar aqui void como retorno, se a gente não vai retornar nenhum valor desse método. Abre parênteses e fecha parênteses. Ele poderia até receber parâmetros, não é o caso. A gente não vai fazer isso nesse caso. E pronto. Já está pronto o método calcular. Note que aqui em cima não está mais vermelhinho. Então, ele já está entendendo que esse botão vai chamar o método calcular. E o que esse método vai fazer? Bom, eu vou criar aqui uma variável local chamada salário base IR. Lembra que eu falei que o desconto do IR é sobre o valor do salário já descontado em INSS? Então, eu vou criar essa variável para esse fim. Também do tipo double, porque também vai ser dinheiro, né? Que pode ter valores decimais. Então, vamos lá. Eu vou definir aqui o salário. Vou botar um salário aqui de R$2.000. Estou definindo aqui na marra, né? R$2.000 de salário. Agora, eu vou calcular o desconto do INSS. Então, olhando para aquela tabela, se é R$2.000... É claro que o nosso sistema ainda não faz automático isso. Ele pode fazer no futuro, ele vai fazer. Mas, por enquanto, com os comandos e o conhecimento que você tem até o capítulo 6, ainda não dá para fazer tudo isso. Então, a gente vai fazer aqui na mão. Então, olha, o INSS, como o salário é R$2.000, ele está nessa faixa aqui, ó,
Então, o desconto é 9%. Então, 9%. Vamos fazer aqui o cálculo de 9%. INSS desconto vai ser igual ao valor do salário multiplicado por, abrir um parênteses aqui, e vou botar aqui, olha, 9 dividido por 100. Então, 9 dividido por 100 vai ser igual a 9 centésimos. Ou seja, multiplicando o salário por este valor, que é 0,09, eu vou ter 9%. Então, 9% do valor de salário vai ficar no INSS desconto. Legal. Agora eu quero saber como é que eu calculo o imposto de renda. Bom, para calcular o imposto de renda, eu tenho que pegar o salário e já tirar o desconto do INSS. Lembra que a gente viu aqui? Quando eu desconto isso aqui, eu já desconto em cima do valor já retirado do INSS. Por isso que eu tenho que ter um valor base para isso. E aí, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Vamos enter aqui para ficar mais fácil, separado. Salário base IR, que é essa variável aqui que eu criei, só temporária, só para guardar essa informação, é igual ao salário original menos o desconto do INSS. Pronto. Agora, o salário base já vai ter um valor que é um valor do salário menos o INSS que já foi descontado. Em cima desse salário é que eu vou calcular o desconto do imposto de renda. Então, vamos lá. IR desconto vai ser igual ao salário base que a gente acabou de calcular, multiplicado por algum valor dividido por 100. Vamos ver, R$2.000, vamos lá olhar na tabela. R$2.000 vai estar nessa primeira faixa aqui de desconto, ó. Acima de 1.903, desconta 7,5%. E ainda deduz R$142. A gente não vai fazer essa dedução aqui, por enquanto, para não complicar muito a cabeça. Eu vou fazer o desconto direto aqui de 7,5%. Então, eu vou pegar 7,5%. Lembrando que quando a gente está programando, a gente não usa vírgula, tá? Se botar vírgula, ele não vai entender. Dividido por 100. Ele vai apresentar um erro para a gente. Ele não entende esse conceito aqui de vírgula, tá vendo? Não pode ser, ele já se confundiu todo. Então, vamos colocar 0,5, tá? 7,5 dividido por 100 vai dar 0,00075. E aí ele vai calcular 7,5%. Então, esse vai ser o valor do desconto. Agora, o que eu quero fazer? Já sei o valor do desconto do INSS. Já sei o valor do desconto do imposto de renda. O que eu preciso mais agora? Eu preciso saber quanto é que o funcionário vai ganhar no final das contas. Ou seja, qual é o salário líquido desse funcionário. Tá aqui, ó. Salário líquido é igual, simples, o salário dele original, salário bruto, né? Menos o desconto do INSS, menos o desconto do imposto de renda. Pronto. E como é que esses dados vão aparecer para o usuário? Vão aparecer porque estão aqui referenciados, ó. Os conteúdos das variáveis vão estar aparecendo aqui. Então, vamos rodar esse programa, mas já vou te adiantar o que vai acontecer. Quando eu rodar ele, quando eu chamar esse componente aqui, vão aparecer todas essas informações para a gente, normalmente, só que vão estar todos zerados, porque lembra? Assim que uma variável ela é criada, se nenhum valor é atribuído, se ela for do tipo numérico, já vem com valor 0 por padrão. Só depois que eu clicar no botão é que ele vai calcular, né? Vai vir aqui no calcular, vai fazer tudo isso daqui e aí a gente vai chegar no valor e os valores vão passar a ser exibidos na tela. Vamos ver isso acontecendo? Carregando aqui a página para gente. Bom, ele está aqui, ele entra na página default, né? Padrão dele. Mas lembra que nós criamos uma rota? Olha aqui a rota. A gente criou uma rota aqui chamada barra folha. Então, ao usar essa rota, ele vai chamar o nosso componente. Barra folha. Pronto, olha aí, apareceu o nosso componente. E exatamente como eu disse, todos os valores vêm zerados, porque
As variáveis foram criadas com um valor default padrão que é 0. Ao clicar aqui, ele vai chamar o nosso método. O método aqui, o nosso método calcular. Ele vai fazer todos esses cálculos. Quando esses valores são alterados na variável, automaticamente eles se refletem na página que está sendo exibida. Então, automaticamente, eles vão aparecer aqui tão logo sejam calculados. Vamos clicar no calcule, que vai chamar o método. Pronto. Foi lá, calculou, fez os cálculos aqui, né? Então, tem os descontos e o valor aqui final. Mas espera aí que tem alguma falha aqui no INSS. Não calculou o INSS. Vamos ver aqui. INSS desconto está aqui certinho. INSS desconto está aqui certinho. Eu vou colocar aqui 1.0, tá? E já vou explicar por que eu fiz isso. Vamos recompilar o programa e utilizar ele novamente. Barra folha. Vamos clicar em calcular. Pronto. Agora ele calculou. R$2.000, desconto de INSS R$180, desconto de imposto de renda R$136,50, salário líquido R$1.683,50. Mas, André, por que não funcionou aquilo? Por que eu chamei e eu tive que botar 1.0 lá? Já explico rapidamente. Por isso que é bom ver, fazer na prática, ver o erro acontecendo, né? Ver a falha acontecendo e explicar o motivo. Quando você usa um número, você coloca um número aqui, ele entende por padrão esse número como inteiro. Então, um número inteiro aqui, como sendo 9, sem casas decimais, ele quando é dividido, né, por um número que vai dar menos do que 0,5, ele foi arredondado para 0. Então, se eu for usar números aqui, que não são inteiros, é legal a gente sempre colocar aqui, né, o ponto 00 para ou ponto 0, precisa nem ser 2 zeros, né? Só para ele entender que tem casas decimais. Isso ajuda ele, né, o compilador, a entender. E tem outro errinho aqui, e é por isso que ele passa a funcionar. Agora que ele sabe que é decimal, que isso aqui tudo é decimal, ele faz o cálculo direitinho. Eu esqueci só de botar os dois pontos aqui, aqui, e aqui não altera nada o nosso programa, só altera o visual, mas para ficar no padrão, né? Então, aqui está o nosso código totalmente funcional. Eu vou dar uma salvada e vou recompilar e exibir a última vez para a gente ver ele aqui na tela funcionando perfeitamente. E vamos clicar aqui no barra folha. Calculei, tá lá. Cálculo certinho com base nos dados que a gente tem. E você viu aqui como usar métodos, como usar variáveis. Entendeu o conceito de número com ponto flutuante, que é isso daqui, tá? Note que na tela ele exibe a vírgula, mas lá dentro do código é ponto, tá? Nunca use vírgula lá dentro porque ele não vai entender, ok? Então, assim finalizamos o nosso vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo aqui sobre o livro C# Start.